Olá, na aula de hoje iremos ver os princípios do campo magnético e da lei de Ampère. Então, o campo magnético a gente pode fazer uma analogia com o campo elétrico. O campo magnético vai ter algumas particularidades. Ele, ele não consegue existir um monopólio magnético. O que seria isso? Diferente do campo elétrico, onde a gente tinha cargas positivas ou cargas negativas separadas, aqui a gente não consegue dividir, separar o norte do sul. Então a gente tem um polo norte e o polo sul, né? Se a gente dividir esse em dois, ainda vai continuar, vai surgir um novo polo sul e um novo polo norte. Legal? Força magnética. Então, força magnética é definida como o quê? Uma carga, né, com uma certa velocidade sob a ação de um certo campo magnético. Então é a carga vezes a velocidade produto vetorial do campo magnético. Então se a gente, com o produto vetorial, a gente pode pegar o módulo dele como seno entre o ângulo do campo e a velocidade da carga, a gente consegue encontrar então uma equação para o campo magnético, o que é F vezes o módulo da carga, né? Vezes a velocidade vezes o seno. Como eu descubro o sentido e a direção da força magnética? Então eu vou usar a regra da mão direita. O meu dedão eu ponho no eixo da velocidade, né? No vetor da velocidade. Os meus dedos, onde indicar os meus dedos, é o campo magnético. E minha palma ela fica virada para a força, tá? Então é só colocar lá, a carga vai com uma velocidade tal, você coloca o polegar, a ponta dos dedos você põe na direção do campo e aonde tiver a palma da sua mão é a direção da força. Tranquilo? Então, como as cargas estão em movimento, carga em movimento é corrente elétrica, né? Então, a partir daí a gente consegue uma força magnética produzida por uma corrente, tá bom? Então, se eu colocar um fio elétrico aqui sem corrente nenhuma e um campo magnético ao redor desse fio, não acontece nada com esse fio. Quando eu começo então a fazer um circuito fechado e percorrer por uma corrente esse fio, ele começa o que? A se desviar. Então, de acordo com o sentido da corrente, ele se desvia da posição que ele estava de equilíbrio, certo? Então ele faz uma barriguinha aqui, como se fosse. Se eu pegar, eu posso pegar então pedacinhos infinitesimais de fio, que eu vou chamar de DF, e eu pego o DL, certo? DL é o caminho que eu estou, que posteriormente eu posso integrar, tá bom? A partir disso, eu posso ver aonde então o meu campo elétrico relacionado com a minha corrente. Quando a gente tem uma certa simetria no problema, a gente pode usar então essa lei de Ampère, tá bom? Que ela diz que minha integral de linha, né, minha integral de uma superfície fechada do campo vezes o meu ds, onde eu estou integrando, ele é igual a μ0, que isso aqui é uma constante, né, a permissividade no vácuo, vezes a cisão, seria a corrente envolvida pela minha superfície. Então, como exemplo, eu vou pegar aqui um campo, eu vou querer descobrir o campo de um fio infinito, um fio elétrico muito grande. Então, primeiro eu peguei uma superfície aqui, eu chamei de 1, também chamada de ampere, superfície de Ampère, né, amperiana. Eu peguei um círculo, tá bom? Então, eu vou pegar uma superfície, uma amperiana, como se fosse um cilindro aqui que eu ponho para trás, e a corrente está percorrendo o fio. Então o fio está dentro dessa superfície minha que eu peguei. E eu vou aplicar essa lei de Ampère. Então como meu campo magnético é constante, eu posso tirar ele da integral, certo? Então eu integro na minha superfície. Minha superfície é um cilindro. Então aqui, ó,
o meu ds vai ficar o quê? 2, integral do caminho vai ser 2πr, tá bom? É igual a μ0 vezes a corrente movida. Nesse caso, como eu estou externo, a corrente movida, a corrente uniforme, né? A corrente vai ser I. Então, meu campo fica μ0 vezes I dividido por 2πr, tá bom? Como é um produto escalar, meu resultado é um escalar, não é um vetor. Se eu quiser saber o sentido do meu campo, eu coloco o que? Meu polegar no I e faço a volta com a mão direita, de novo. Então, meu campo vai tá ao redor desse fio, tá? Então, polegar no I e o campo, o sentido que o dedo faz é o sentido do campo. Agora eu vou pegar essa superfície 2 aqui. Na superfície 2, o que acontece? Como o raio do fio é maior que esse R que eu estou colocando aqui, não vai ser todo o meu I que eu vou pegar. O I envolvido então vai ser menor do que o I inicial que eu tinha aqui. Então eu pego aqui a razão das áreas, tá bom? Então eu pus como I' esse novo, ele vai pegar então a razão das áreas. Eu cortei aqui o π, né? Isolei o I', aplicando de novo a lei de Ampère, a gente acha o quê? Que o μ0 sobre 2πr vai ser igual a que esse novo I'. É só substituir esse valor no lugar aqui. Ficou r ao quadrado sobre r ao quadrado vezes I. Aí eu só melhorei aqui, né? Então eu fiquei com o meu B, ficou em função do R, certo? O R é uma constante, né? 2π constante, μ0 constante, o corrente também constante. O interessante desse resultado é que no interior do meu fio elétrico, do meu fio, eu vou ter campo magnético. Não é uma ideia muito simples de pensar, né? Que quando passa uma corrente no fio, no interior do fio também tem um campo magnético, não só na parte exterior. Tá legal? Para finalizar, existe o toroide, a senoide, toroide, que são fios, né, que eu enrolo, dou muitas voltas em torno de um material que não é condutor. Então estou dando muitas voltas de fio. Quero saber como vai ser meu campo magnético no interior do toroide. A única diferença na lei de Ampère, eu coloco esse item a mais, esse Nzinho. Esse Nzinho seria o que? O número de voltas de fio que eu vou ter aqui, tá bom? O resto continua a mesma coisa para a lei de Ampère. Então faço lá, eu peguei a superfície, né? A minha superfície amperiana vai ser, o integral vai ser, continua sendo 2πr. Aí eu isolei tudo aqui, o campo então deu para mim o que? μ0 vezes a corrente vezes n. Então agora o meu campo ficou em função do número de voltas. Uma propriedade interessante é que eu vou ter campo magnético uniforme aqui no interior desse fio, certo? E nos pontos exteriores ou onde eu não estou tendo esse fio ao redor, seria que o raio aqui, ó, menor que B, ou o raio, esse Rzinho, maior que C. O campo é nulo, o campo é igual a zero. Tá legal? Espero ter ajudado. Muito obrigado.